Capítulo 8. Os Pichon de hoje. Entrando na loja, Phoebe se viu diante do rosto já bem conhecido do pequeno devorador. Se avaliamos devidamente os seus alorosos feitos, de Jim Crow, do elefante, do camelo, dos dromedários e da locomotiva. Tendo gasto toda a sua fortuna particular nos 2 dias anteriores, na aquisição dos artigos supramencionados, o jovem agora comparecia, representando sua mãe, à procura de 3 ovos e meia libra de passas. Phoebe forneceu a mercadoria solicitada, como prova de gratidão pela preferência do freguês e um ligeiro acréscimo após a refeição matinal. Pôs em sua mão uma baleia. O grande mamífero, invertendo a sua experiência com o profeta de Nínive, imediatamente começou a sua viagem pelo mesmo caminho avermelhado seguido pela mesma variada caravana que precedera. Aquele prodigioso menino, em verdade, era o próprio símbolo do Pai Tempo, tanto no que dizia respeito ao seu voraz apetite por homens e coisas, como porque, à semelhança do tempo, após engolir grande parte da criação, parecia tão jovem como se tivesse sido criado naquele próprio momento. Depois de fechar parcialmente a porta, o guri voltou e resmungou algumas palavras que Phoebe não pôde compreender perfeitamente, pois a baleia ainda não fora devorada de todo. "O que foi que você disse, menino?" perguntou. "Então, minha mãe quer saber", repetiu Ned Higgins, mais distintamente, "como está passando o irmão da senhorita Pichon. Estão dizendo que ele voltou para casa. Irmão de minha prima Hepzibah", exclamou Phoebe, surpresa diante daquela súbita revelação do relacionamento entre Hepzibah e o seu hóspede. "Seu irmão. E onde é que ele pode ter estado?" O menino limitou-se a levar o polegar ao nariz arrebitado, com aquele ar de esperteza que uma criança que vive solta nas ruas grande parte de seu tempo acaba aprendendo a exibir na fisionomia, por menos inteligente que seja. Depois, como Phoebe continuava a encará-lo, sem responder ao recado de sua mãe, o menino se retirou. Enquanto descia a escada, subia um senhor bem vestido, que entrou na loja. Era corpulento e, se tivesse possuído a vantagem de um pouco mais de altura, seria sem dúvida uma figura imponente de homem, embora já bem no declínio da vida, vestindo um terno preto de um tecido fino, bem semelhante ao melhor pano inglês. Uma bengala com castão de ouro e de uma rara madeira oriental concorria para a respeitabilidade do seu aspecto, assim como a gravata branca como a neve e os sapatos primorosamente engraxados. Seu rosto moreno, com os olhos sombreados por sobrancelhas espessas, causava impressão naturalmente e talvez refletisse na expressão bastante severidade se o recém-vindo não tivesse cuidado de se esforçar para que tal coisa não acontecesse, mostrando-se bem-humorado e atencioso. Devido, porém, a um acúmulo positivamente maciço de substância animal na parte inferior do seu rosto, a expressão fisionômica se tornará mais untuosa do que espiritual e mostrava, por assim dizer, uma espécie de refulgência carnosa sem sombra de dúvida não tanto satisfatória quanto pretendia ser. De qualquer maneira, um observador atento teria notado que ela não contribuía para provar a benignidade de alma de que pretendia ser o reflexo. E, se o observador fosse, além de atento e perspicaz, também mal-humorado, provavelmente desconfiaria de que o sorriso daquele cavalheiro era semelhante ao brilho de seu sapato, se que cada um deveria ter custado muito esforço, a ele próprio e ao engraxate, respectivamente. Quando o estranho entrou na loja, onde a saliência do segundo pavimento e espessa folhagem do olmo, assim como os artigos expostos na vitrine, criavam uma espécie de penumbra, o seu sorriso se tornou tão acentuado, como se ele estivesse empenhado em dissipar a escuridão do ambiente, além de qualquer escuridão moral envolvendo Hepzibah e seus hóspedes, com a desajudada luz de sua fisionomia. Percebendo a beleza de uma jovem, em vez da descamada presença da solteirona, manifestou-se uma expressão de espanto. A princípio, o homem enrugou a testa, depois, sorriu com uma amabilidade ainda mais untuosa que dantes. "Ah, estou vendo como é", disse, com um tom de voz que, se tivesse vindo da garganta de um homem sem educação, teria sido grosseiro, mas que, graças a cuidadoso treinamento, era até agradável. Não sabia que senhorita Hepzibah Pichon começara o seu negócio sob tão favoráveis auspícios. "A senhorita é sua ajudante, não é mesmo?" "Sou, sim", respondeu Phoebe, e acrescentou, com um arzinho de dama de qualidade, pois, por mais bem educado que fosse recém-chegado, era evidente que a estava tomando por uma caixeirinha. "Sou prima de senhorita Hepzibah e estou hospedada em sua casa." "Sua prima? E do interior?"
Desculpe-me, então, disse o cavalheiro, curvando-se sorrindo, como Febe nunca vira antes alguém curvar-se e sorrir. Nesse caso, devemos ficar nos conhecendo melhor, pois, a não ser que eu esteja muito enganado, você é também minha parenta. Vejamos. Mary, Dolly, Phoebe. Sim, Phoebe, é este o nome. É possível que você seja Phoebe Pynchon, filha única do meu querido primo e colega de escola, Arthur? Ah, você se parece com ele. Sim, sim. Devemos nos conhecer melhor. Sou seu parente, minha filha. Sem dúvida, você já ouviu falar no juiz Pynchon, não é mesmo? Como Phoebe inclinasse a cabeça em resposta, o juiz curvou, com perdoável e mesmo louvável intuito, levando-se em conta a identidade do sangue e a diferença de idade, de darem sua jovem parenta um beijo, comemorando o reconhecimento do parentesco e manifestando natural afeição. Infelizmente, sem intenção, ou apenas com aquela intenção instintiva que não se comunica com o intelecto, nesse momento exato Phoebe recuou, de modo que o seu altamente respeitável parente, com o corpo inclinado sobre o balcão, se viu na contingência absurda de beijar o ar. Foi um paralelo moderno do caso de Ixion abraçando uma nuvem, porém muito mais ridículo, pois o juiz se orgulhava de evitar qualquer matéria aérea e jamais confundir a realidade com uma sombra. A verdade era, e essa foi a única desculpa de Phoebe, que, embora a vibrante amabilidade do juiz Pynchon pudesse não ser inteiramente desagradável a uma representante do sexo feminino que a observasse do outro lado de uma rua, ou mesmo do outro lado de um aposento de tamanho normal, tornará-se excessivamente intensa quando aquele rosto moreno, gordo, e também com uma barba tão cerrada que não havia navalha capaz de torná-la macia, procurava entrar em contato direto com o objeto de sua atenção. O homem, o sexo, uma ou outra coisa, se destacava demais nas demonstrações daquele gênero do juiz. Phoebe baixou os olhos, sem saber por quê. Sentiu o sangue lhe subir às faces, diante do seu olhar. No entanto, fora beijada antes, e sem qualquer espécie de escrúpulo, por meia dúzia de primos diferentes, mais moços ou mais velhos do que aquele juiz moreno, grisalho, amável de gravata branca. Por quê, então, não podia ser beijada por ele? Quando levantou os olhos, Phoebe ficou espantada com a mudança ocorrida na expressão fisionômica do juiz Pynchon. Tão notável essa mudança, respeitada devido às proporções, como a que ocorre com uma paisagem plenamente ensolarada ou pouco antes de uma violenta tempestade. Não que a fisionomia tivesse a apaixonada intensidade desse último aspecto, mas estava fria, dura, implacável, como uma nuvem negra que permanece no céu o dia inteiro. Meu Deus do céu! Pensou a moça. E essa agora? Ele está com uma cara de quem não tem dentro de si coisa alguma menos dura que um rochedo ou mais branda do que o vento leste. Eu não quis ofendê-lo. Já que ele é realmente meu primo, eu deveria ter deixado que ele me beijasse, mas não pude. Então, e de repente, Phoebe percebeu que aquele mesmo juiz Pynchon era o original da miniatura que o grave lhe mostrará no quintal, e que aquela expressão dura, severa, implacável de seu rosto agora era a mesma que o sol havia, tão inflexivelmente, teimado em revelar. Não se tratava, portanto, de uma aparência momentânea. E, sim, embora cuidadosamente escondida, o verdadeiro retrato de seu ser, e não apenas isso, mas uma qualidade hereditária que trazia consigo e transmitida, como uma herança preciosa, desde aquele antepassado barbudo, em cujo retrato tanto a expressão como, de maneira singular, as feições do juiz moderno se apresentavam como uma espécie de profecia. Um filósofo mais profundo do que Phoebe poderia encontrar algo de muito terrível nessa ideia. Significava que as debilidades e os defeitos, as paixões maléficas, as tendências mesquinhas e a baixeza moral que levam ao crime tinham passado de uma geração a outra, por um meio de transmissão mais seguro do que aqueles que as leis humanas conseguiram estabelecer para a transmissão de riqueza e honrarias que visam a posteridade. Aconteceu, porém, que, mal olhar de Phoebe se fixou de novo no rosto do juiz, a sua feia catadura se abrandou, e a jovem se viu de novo sobrepujada pelo calor abafante, como era de fato, da benevolência que o excelente homem irradiava de seu grande coração para todo o ambiente que o cercava, bem semelhante à serpente, que, segundo se diz, como uma fascinação preliminar, costuma encher a atmosfera de seu odor peculiar. Gostei de ver, prima Phoebe, exclamou ele, com uma enfática inclinação de cabeça em aprovação.
Estou muito satisfeito. Priminha, você é uma menina ajuizada e sabe se defender. Uma mocinha, especialmente quando é muito bonita, não deve andar beijando a torto e a direito. Na verdade, replicou Phoebe, tentando mudar de assunto jovialmente, não tive intenção de ser grosseira. De qualquer maneira, fosse ou não devido inteiramente ao pouco auspicioso começo de seu conhecimento, a jovem continuou a se comportar com certa reserva, de modo algum habitual ao seu gênio franco e alegre. Não conseguia se livrar da fantasia de que o puritano original, a cujo respeito tomara conhecimento de tantas tradições sombrias, o progenitor de toda a estirpe dos Pynchon da Nova Inglaterra, o construtor da Casa das Sete Torres, que nela morrera de maneira tão estranha, havia agora entrado na loja. Nesses dias de equipamentos improvisados, o caso foi facilmente resolvido. Chegando do outro mundo, ele apenas julgara necessário passar um quarto de hora com um barbeiro, que transformará a barba do puritano em um par de suíças grisalhas. Depois, recorrendo a uma casa de roupas feitas, trocar o calção de veludo e o casaco de pele, juntamente com a faixa ricamente trabalhada, por um terno de roupa, uma camisa, um colarinho e uma gravata branca. E, afinal, substituindo a espada de aço por uma bengala com castão de ouro, o coronel Pynchon de 2 séculos passados se transformou no juiz do momento presente. É claro que Phoebe era uma moça muito sensata para encarar essa ideia com algo mais que um sorriso. Também era possível que, se os dois personagens tivessem aparecido juntos diante de seus olhos, muitos pontos de diferença se tornariam perceptíveis, deixando apenas, talvez, uma semelhança geral. O longo tempo decorrido, em um clima tão diferente daquele que acalentara os antepassados ingleses, teria inevitavelmente ocasionado importantes mudanças no sistema físico dos seus descendentes. O volume dos músculos do juiz dificilmente seria o mesmo do coronel. Havia nele incontestavelmente menos carne. Embora parecesse um homem pesado entre os seus contemporâneos, no que dizia respeito à substância animal, e fosse igualmente favorecido com um notável grau de desenvolvimento fundamental, que o adaptava bem à curul da magistratura, é concebível que o moderno juiz Pynchon, se pesado na mesma balança que o seu antepassado, teria exigido um contrapeso considerável para manter equilibrados os pratos. Além disso, no rosto do juiz, o rosado inglês que se mostrava com todo o vigor nas faces do coronel, castigado pelas intempéries, ficará amarelado, a tez comum entre os seus patrícios. Também parecia que um certo nervosismo se tornará mais ou menos manifesto, mesmo em um tão sólido exemplar de descendência puritana como o cavalheiro que está agora sendo discutido. Um de seus efeitos consistia em dar à sua fisionomia maior mobilidade e vivacidade, mas à custa de algo mais rigoroso, sobre o qual aqueles elementos mais agudos pareciam agir, à semelhança de ácidos dissolventes. Esse processo, ao que parece, pode pertencer ao grande sistema de progresso humano, que, com todos os passos ascendentes, à medida que diminui a necessidade da força animal, talvez se destine a nos espiritualizar gradativamente, enfraquecendo os atributos mais grosseiros do nosso corpo. Se assim é, o juiz Pynchon deveria ser submetido a mais 1 ou 2 séculos de aperfeiçoamento, do mesmo modo que a maior parte dos outros homens. A semelhança, intelectual e moral, entre o juiz e o seu antepassado parece ter sido pelo menos tão forte quanto a semelhança física levaria a antecipar. No sermão fúnebre do velho coronel Pynchon, o clérigo, sem sombra de dúvida, canonizar seu falecido paroquiano, e como que lhe abrirá uma perspectiva, através do teto da igreja, e de lá, atravessando o firmamento, o mostrará, sentado, de harpa em punho, no meio do coro bem-aventurado do mundo espiritual. Também em sua lápide tumular, as palavras são altamente encomiásticas. E, por seu lado, a história, até onde ocupa lugar em suas páginas, jamais contestou a fibra e a retidão do seu caráter. Do mesmo modo, no que diz respeito ao juiz Pynchon dos nossos dias, nenhum clérigo, nenhum jurista, nenhum gravador de inscrições em lápides funerárias, nenhum historiador de acontecimentos locais ou gerais se aventuraria a dizer uma só palavra pondo em dúvida a sinceridade daquela eminente personalidade como cristão, a sua respeitabilidade como homem, a sua integridade como juiz ou a sua coragem e fidelidade como representante muitas vezes escolhido de seu partido político. Além, contudo, daquelas palavras frias, formais vazias do cinzel que grava, da voz que fala e da pena que escreve, visando ao público atual ou ao tempo futuro, e que, inevitavelmente,
perdem muito de sua verdade e liberdade em virtude da própria finalidade a que visam. Havia tradições acerca do antepassado e cotidianas conversas particulares acerca do juiz. Notavelmente acordes em seu testemunho. É muitas vezes altamente instrutivo ouvir-se a opinião da mulher, do soldado raso do criado a respeito de um homem público, e nada pode haver de mais curioso do que a enorme diferença que existe entre os retratos destinados a serem gravados e os desenhos a lápis que passam de mão em mão, por trás do original. Por exemplo, a tradição afirmava que o puritano era ganancioso. Também o juiz, com toda a mostra de liberalidade nos gastos, tinha fama de ser um unha de fome. O antepassado se envolvera em uma severa presunção de bondade, uma rude cordialidade de palavras e de atitudes, que a maioria das pessoas acreditava ser indício de uma cordialidade natural, abrindo caminho entre a espessa e inflexível casca de um caráter viril. Seu descendente, atendendo às exigências de uma época mais amena, requintara aquela rude benevolência, tornando-a uma vasta amabilidade sorridente, graças à qual brilhava nas ruas como um sol do meio-dia, ou como um fogo de lareira nas salas de visitas dos amigos. O puritano, segundo algumas revelações singulares, até hoje contadas em voz baixa, incidiu em certas transgressões a que estão sujeitos, quaisquer que sejam os seus princípios ou a sua fé, os homens cujo lado animal é muito desenvolvido, e das quais só se livram quando a impureza tiver partido em companhia da grosseira substância terrena que a envolve. Não devemos manchar a nossa página com algum escândalo contemporâneo, de igual natureza, que possa ter sido sussurrado a respeito do juiz. O puritano, autocrata em seu próprio lar, usará 3 esposas, e meramente pelo desapiedado peso e dureza de seu caráter nas relações conjugais, as mandara para o túmulo, uma atrás da outra, sucumbidas aos maus tratos. O juiz só se casara uma vez, e a mulher morrera depois de 3 ou 4 anos de casada. Contudo, uma lenda, pois assim a resolvemos considerar, embora não seja impossível, de que a dama em questão sofreu um golpe mortal em plena lua de mel, porque o marido obrigou a servir café na cama todas as manhãs, como prova de fidelidade e vassalagem. Porém, muito prolífico assunto esse das semelhanças hereditárias, cuja ocorrência frequente, em linha reta, é realmente inexplicável quando levamos em consideração o grande acúmulo de situações ancestrais que há por trás de cada homem, a uma distância de 1 ou 2 séculos. Só acrescentaremos, portanto, que puritano, ou, pelo menos, conta a tradição das conversas ao pé do fogo, que muitas vezes conserva os traços de um caráter com maravilhosa fidelidade, era atrevido, prepotente, implacável, astucioso, firmava profundamente os seus propósitos, tratava de realizá-los com uma perseverança que não conhecia descanso nem consciência, pisava nos fracos, quando era essencial aos seus intuitos, fazia o possível para derrotar os fortes. Se o juiz se parecia com ele de algum modo, o futuro desenrolar do nosso relato irá mostrar. Mal ocorreu a Febe algum dos tópicos do paralelo anteriormente apresentado. Na verdade, o fato de ter nascido e sido criada na roça deixará lamentavelmente ignorante quanto a maior parte das tradições da família, que pendiam, à semelhança de teias de aranha e de picumã, nos aposentos e nos cantos de lareira da casa das 7 torres. Havia, no entanto, uma circunstância muito trivial em si mesma, que a impressionou, provocando o estranho horror. Ouvirá falar da praga rogada por Maury, o feiticeiro executado, ao coronel Pynchon e sua posteridade, que Deus lhe desse sangue para beber, e também da crença popular de que se podia ouvir, de vez em quando, aquele sangue milagroso gorgolejando na garganta dos Pynchon. Essa última crendice, como faria uma pessoa de bom senso, especialmente pertencente à família Pynchon, foi posta de lado por Febe. Tão incontestavelmente absurda era ela. No entanto, as antigas superstições, depois de penetrarem nos corações humanos e se encarnarem no alento humano, passando dos lábios para os ouvidos em múltipla repetição através de uma série de gerações, assumem um aspecto de verdade corriqueira. Graças à prolongada transmissão, entre os acontecimentos domésticos, acabaram ficando parecidas com eles e tinham afinal se sentido tão à vontade em casa que a sua influência era, em via de regra, maior do que se pensava. Aconteceu assim que, quando Febe ouviu um certo barulho na garganta do juiz Pynchon, bastante habitual nele, não inteiramente voluntário, mas sem indicar coisa alguma, a não ser que se tratasse de ligeira indisposição bronquial, como algumas pessoas insinuavam, um sintoma de apoplexia. Quando a jovem ouviu o esquisito e desagradável ruído daquela ingurgitação, que o autor nunca ouviu e,
portanto, não pode descrever. Assustou-se e apertou as mãos nervosamente. Sem dúvida, foi um papel ridículo de Phoebe assustar-se com tal tolice. Mais do que isso, imperdoável mostrar o susto à pessoa diretamente relacionada com o caso. O incidente, porém, parecia se ajustar tanto às suas fantasias anteriores acerca do coronel e do juiz que, durante um momento, ela chegou a confundir as suas identidades. "O que tem, moça?" perguntou o magistrado, de cara fechada. "Está com medo de alguma coisa?" "Não é nada, nada, não, senhor", respondeu Phoebe, dando uma risadinha para disfarçar o desaponto. "Mas o senhor deve estar querendo conversar com minha prima Hepzibah. Quer que eu a chame?" "Espere um momento, se me faz favor", retrucou o juiz, de novo com o sol brilhando em seu rosto. "Você parece um pouco nervosa hoje. O ar da cidade, prima Phoebe, não faz bem a seus sadios e simples hábitos rosseiros. Ou será que está perturbada com alguma coisa diferente na família da prima Hepzibah? A chegada de alguém, hein? Pensei nisso. Não é de se admirar que esteja tão nervosa, priminha. Conviver com tal hóspede deve perturbar uma mocinha inocente como você." "Não estou entendendo direito", replicou Phoebe, encarando fixamente o juiz. "Não há nesta casa um hóspede que meta medo, mas apenas um pobre homem, delicado, parecendo uma criança, que creio que é irmão da prima Hepzibah. Estou achando, mas o senhor deve saber melhor do que eu, que ele não tem o juízo perfeito, mas me pareceu tão sossegado, tão bonzinho, que acho que qualquer mãe seria capaz de deixar que ele tomasse conta de seu filhinho, e que ele brincaria com o menino como se fosse apenas poucos anos mais velho do que ele. Fiquei admirada. Regozijo-me, vendo que teve uma impressão tão favorável e tão ingênua de meu primo Clifford", disse o benevolente magistrado. "Há muitos anos, quando éramos crianças e depois rapazes, eu lhe dediquei muita amizade e ainda me preocupo com tudo que lhe diz respeito. Você acha, prima Phoebe, que ele é fraco da cabeça? Que o céu lhe conceda ao menos uma parte de sua inteligência, para se arrepender dos seus pecados passados." "Eu acho que ninguém deve ter menos do que se arrepender", opinou a jovem. "Será possível, minha prima", prosseguiu o juiz, com um olhar de benevolente comiseração, "que você nunca tenha ouvido falar de Clifford Pyncheon, que nada saiba a respeito de sua história? Bem, está certo. E sua mãe mostrou que sabia resguardar bem o bom nome da família da qual veio fazer parte. Faça o melhor juízo possível daquela infortunada pessoa e lhe deseje o melhor. É uma regra que os cristãos sempre seguem quando julgam um semelhante. E isso é especialmente sensato e correto quando se trata de parentes próximos, cujos caracteres têm necessariamente um certo grau de dependência recíproca. Mas Clifford está na sala. Vou entrar para ver." "Talvez seja melhor chamar minha prima Hepzibah", disse Phoebe, sem saber, contudo, se deveria impedir a entrada nos aposentos particulares da casa de tão amável parente. O irmão dela ficou dormindo logo depois do almoço e acho que ela não quer que ele seja acordado. Por favor, vou avisá-la." O juiz Pyncheon, porém, mostrava-se singularmente disposto a entrar sem ser anunciado e, como Phoebe, com a vivacidade de uma pessoa cujos movimentos respondem inconscientemente aos pensamentos, caminhou rumo à porta. Ele usou de pouca cerimônia para afastá-la. "Não, não, senhorita Phoebe", exclamou, com um tom de voz que fazia lembrar o troar do trovão e com uma expressão tão sombria que fazia lembrar as nuvens negras que acompanham o trovão. "Fique aqui. Conheço a casa e conheço minha prima Hepzibah e seu irmão Clifford. Não há necessidade de minha priminha da roça tomar o trabalho de me anunciar", acrescentou, com sintomas de que sua súbita manifestação autoritária iria mudar para a amabilidade anterior. "Você tem de reconhecer, Phoebe, que aqui estou em casa e que você é que é estranha. Vou só entrar, portanto, e ver como Clifford está passando, e oferecer os meus préstimos a ele e a Hepzibah, e desejar-lhes felicidade. É justo que, nessa conjuntura, eles ouçam de meus próprios lábios quanto desejo lhe ser útil. Ah, eis a própria Hepzibah." Tal fora o caso. As vibrações da voz do magistrado haviam chegado aos ouvidos da solteirona, na sala de visitas, onde se achava sentada, velando o sono do irmão. E agora avançou, segundo parecia, para defender a entrada, assemelhando-se, temos de admitir, ao dragão que, nos contos de fadas, é o guardião da beleza encantada. A cara, habitualmente fechada,
tornará-se, naquele momento, excessivamente feroz para ser atribuída à inocente miopia. E seus olhos se fixavam no juiz Pynchon de um modo que parecia confundi-lo, se não assustá-lo. Tão inadequadamente lhe calculara a força moral de uma antipatia profundamente arraigada. Hepzibah fez um gesto de repulsa e se postou como uma perfeita imagem da proibição, em tamanho natural, na moldura da porta. Mas temos que revelar o seu segredo e confessar que a timidez congênita de seu caráter, mesmo naquela contingência, se manifestou, provocando um forte tremor, que fez com que ela própria percebesse que cada uma de suas juntas estava em desacordo com as suas colegas. Possivelmente, o juiz sabia com pouca coragem de verdade se escondia atrás da carranca formidável de Hepzibah. De qualquer modo, sendo um gentleman de nervos de aço, dentro em pouco se recuperou e não deixou de se aproximar da prima com a mão estendida, adotando, contudo, a sensata precaução de proteger o avanço com um sorriso tão rasgado e amável que, com metade apenas do calor que parecia desprender, uma latada de uvas teria amadurecido de repente se exposta àquele sol de verão. Talvez tivesse sido mesmo seu intuito derreter a pobre Hepzibah, como se ela fosse uma figura de cera. Hepzibah, minha querida prima, estou satisfeitíssimo, exclamou enfaticamente. Agora, afinal, você tem uma razão para viver. Isso mesmo, e todos nós, seus amigos e parentes, deixe-me dizer, temos mais motivos para nos alegrar do que tínhamos ontem. Não perdi tempo e vim logo oferecer-lhe os meus préstimos, no que estiver ao meu alcance, para que Clifford se sinta bem. Nós todos nos preocupamos com ele. Sei de quanto ele precisa, de quanto costumava precisar, com o seu gosto delicado e seu amor pelo belo. Tudo em minha casa, quadros, livros, vinho, iguarias finas, está às suas ordens. Ficaria muito satisfeito se pudesse vê-lo. Posso entrar? Não, respondeu Hepzibah, cuja voz tremia tanto que não conseguia dizer muitas palavras. Ele não pode receber visitas. Visita, minha cara prima. Você me chama de visita? Protestou o juiz, cuja sensibilidade parecia afetada pela frieza da resposta. Nesse caso, deixe-me hospedar Clifford e você também. Venham logo para minha casa. O ar campestre e todo o conforto, direi mesmo luxo, que reúne em torno de mim vão encantá-lo. E eu e você, minha cara Hepzibah, vamos tratar de resolver juntos como tornar feliz o caro Clifford. Venha. O que adianta falar mais a respeito do que é tanto um dever como um prazer para mim? Venha comigo, imediatamente. Ouvindo esse hospitaleiro oferecimento e o generoso reconhecimento dos deveres de parentesco, Phoebe teve vontade de correr até o juiz e dar-lhe o beijo que tão recentemente evitara. Hepzibah, porém, agiu de maneira bem diversa. O sorriso do ilustre magistrado pareceu provocar um efeito contrário em seu coração, como a luz do sol sobre o vinagre, tornando-o 10 vezes mais azedo. Clifford, disse ela, tremendo demais para conseguir articular mais do que uma frase abrupta. Clifford tem um lar nesta casa. Que o céu lhe perdoe. Hepzibah, disse o juiz Pynchon, erguendo, reverente, os olhos na direção da alta corte de justiça para a qual apelava. Se você se deixa influenciar nessa questão por qualquer antigo preconceito ou animosidade, estou aqui, de coração aberto, para nele acolher, prazerosamente, você e Clifford. Não rejeite o meu oferecimento, a minha sugestão visando ao seu bem-estar. São, sob todos os aspectos, tais como compete ao seu parente mais próximo fazer. Você assumirá uma séria responsabilidade, minha prima, se confinar seu irmão nesta casa horrível e nesta atmosfera viciada, quando a minha mansão no campo está ao seu dispor. Clifford jamais se sentiria bem lá, disse Hepzibah, sempre recorrendo ao menor número de palavras possível. Mulher, vociferou o juiz, dando vazão ao seu ressentimento. O que significa tudo isso? Você conta com outros recursos? Bem que eu andava desconfiado. Tome cuidado, Hepzibah, tome cuidado. Clifford está à beira de uma situação mais negra do que já conheceu até então. Mas por que estou lhe dando essa confiança, mulher? Deixe-me passar. Preciso ver Clifford. Hepzibah espalhou seu corpo descarnado através da porta e pareceu realmente ter conseguido aumentar o seu volume, e parecia mais terrível. Também, porque havia muito terror e muito tumulto em seu coração. Mas a evidente disposição do juiz Pynchon de forçar a passagem foi interrompida por uma voz vinda do interior da casa, uma voz fraca, trêmula, chorosa, revelando um susto irreversível.
sem mais energia para a defesa própria do que tem uma criança amedrontada. Hepziba, Hepziba, exclamou a voz. Ajoelhe-se diante dele. Beije-lhe os pés. Peça-lhe pelo amor de Deus para não entrar. Que ele tenha piedade de mim. Piedade, piedade. Durante um instante, ficou duvidoso se o magistrado não estava firmemente decidido a empurrar Hepziba e entrar na sala de visitas, de onde partirá aquela dolorosa e sussurrada súplica. Não foi a piedade que o conteve, pois, ao primeiro som da débil voz, seus olhos flamejaram como fogo e ele deu um passo para a frente com uma expressão tão feroz e implacável que parecia abranger o homem inteiro. Conhecer o juiz Pynchon era vê-lo naquele momento. Depois de tal revelação, ele poderia sorrir com toda a amabilidade de que era capaz. Poderia mais depressa tornar as uvas roxas ou as abóboras amarelas do que apagar a expressão de ferocidade da memória de quem tivesse observado. E o que tornava o seu aspecto não menos, porém mais amedrontador, era que não parecia expressar raiva ou ódio, mas uma certa crueldade de intento, que aniquilava tudo mais que não fosse ela própria. No entanto, não estaremos caluniando um homem amável e excelente. Olhem agora para o juiz. Está aparentemente consciente de ter errado, por haver insistido com energia excessiva em seus louváveis propósitos de fazer o bem a quem era incapaz de compreendê-lo. Ele aguardará que os beneficiados se acalmem e continuará tão disposto então a ajudá-los como se encontra neste momento. Ao afastar-se da porta, uma benevolência supercompreensiva se irradia de sua fisionomia, indicando que ele acolhe Hepziba, a priminha Phoebe e o invisível Clifford. Todos os três, juntamente com todo o mundo que os cerca, em seu imenso coração e os envolve calorosamente pelas ondas do oceano de seu afeto. Você cometeu uma grande injustiça comigo, prezada prima Hepziba, disse ele, a princípio estendendo a mão, cordialmente, depois calçando a luva, como preparativo para a retirada. Uma grandíssima injustiça. Mas eu lhe perdoo e vou me esforçar para que você faça melhor juízo de mim. Naturalmente, como nosso pobre Clifford se encontra em tão lamentável estado mental, não posso insistir em vê-lo agora. Mas vou providenciar para o seu bem-estar, como se ele fosse meu próprio irmão muito querido. E não desisto de ainda fazer com que você e ele acabem reconhecendo a injustiça que praticaram. Quando isso acontecer, não desejo outra vingança senão fazer com que aceitem o que lhes ofereci. Com uma inclinação de cabeça para Hepziba e outra, impregnada de paternal benevolência, para Phoebe, o juiz saiu da loja e caminhou sorridente pela rua afora. Como é habitual com os ricos, quando aspiram às honrarias da República, ele procurava pedir desculpas ao povo por sua riqueza, prosperidade e posição destacada, tratando cordial e afavelmente os conhecidos, deixando de lado a maior parte de sua dignidade, na devida proporção com a humildade da pessoa que cumprimentava. De tal modo, provando elevada consciência de suas vantagens tão incontestavelmente, como se estivesse sendo precedido de um bando de lacaios para abrir caminho. Naquela manhã particular, tão excessivo era o calor do aspecto benevolente do juiz Pynchon que, pelo menos foi o que se disse na cidade, os carros de água encarregados de molhar as ruas tiveram de passar uma segunda vez. Tanta foi a poeira provocada pelo excesso de sol. Mal ele desapareceu. Hepziba, que se tornará lívida, aproximou-se de Phoebe com passos tropegos e escondeu o rosto em seu ombro. Ó Phoebe, murmurou, aquele homem tem sido o horror de minha vida. Será que nunca terei coragem, que nunca minha voz deixará de tremer, que terei coragem de dizer-lhe o que ele é? Ele é mesmo tão mau assim? Perguntou Phoebe. No entanto, fez oferecimentos muito generosos. Não me fale nisso, protestou Hepziba. Ele tem um coração de ferro. Agora, vá conversar um pouco com Clifford. Veja se o distrai um pouquinho, que se acalme. Não vou, para que ele não veja como estou nervosa. Vá, minha filha, que eu fico tomando conta da loja. Phoebe obedeceu, mas estava desconcertada, imaginando qual seria a verdadeira significação da cena que acabará de assistir, e também se juízes, clérigos e outras pessoas de tão eminente posição e dignidade poderiam realmente, em qualquer exemplo individual, não serem homens justos e honrados. Uma dúvida dessa natureza tem uma influência muito perturbadora. Se confirmada, provoca um efeito terrível e devastador na mente das pessoas ordeiras, bem comportadas e resignadas, da classe que pertencia à nossa roceirinha.
Disposições mais audaciosamente especulativas podem tirar um contundente prazer da descoberta de que, uma vez que deve haver o mal no mundo, um homem de posição elevada está tão sujeito quanto um homem da classe baixa a possuir o seu quinhão de maldade. Uma perspectiva mais ampla e uma percepção mais profunda podem encarar as dignidades, as honrarias e as elevadas posições sociais como ilusórias, no que diz respeito à sua pretensão de merecerem a reverência humana, sem achar que, por isso, o universo vai mergulhar no caos. Febe, porém, a fim de manter o universo no lugar de costume, estava disposta a dissipar, de certo modo, a sua própria intuição quanto ao caráter do juiz Pishon. E, quanto às afirmações de sua prima contrariando tal coisa, chegou à conclusão de que a opinião de Hepzibah era afetada por uma daquelas brigas de família, nas quais o próprio veneno dos afetos mortos apodrecidos torna o ódio mais forte.